Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Lamentações. Quem aí lamenta muito? Tem gente que só lamenta, né, gente? Então hoje você vai sair daqui agora celebrando. Saudade da Marininha mesmo. Ah, gente, vocês perceberam que eu tô mais magro? Eu não como também, né, gente? Não tem quem faz comida mais em casa. Todo mundo abre aí, Lamentações, capítulo 3. Achou ou não achou? Oh, parece que eu estou hoje aqui sozinho nesse templo, gente. O que está acontecendo? As caras de sei lá o que. Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 21, tá bom? A Bíblia diz assim, atenção agora aqui comigo, tá? Diz assim, ó: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, nesse dia, porque sabemos, Senhor, que a tua presença é real nesse lugar, Pai. Senhor, de um modo muito sincero, Pai, eu quero te convidar, Senhor Jesus, nessa noite a ministrar nos nossos corações agora, Senhor. Pai, nenhum de nós aqui, Senhor Jesus, somos merecedores da tua graça, somos merecedores do teu amor, Pai. Mas mesmo assim o teu amor nos alcançou, a tua graça nos alcançou. E por isso, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para render ao Senhor Jesus toda a nossa adoração. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor Jesus, Pai. E por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, que agora nós sejamos encontrados por tua palavra e ministrados por aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. E que o teu nome, Senhor, seja exaltado e que o Senhor fale, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Amém, glória a Deus. Bom, nós lemos esse texto e eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto, sobre um tema específico, mas não vou falar agora não. Mas esse texto ele vai fazer sentido um pouquinho mais para frente. Mas eu queria começar abordando algo aqui que é relacionado a começos. Ah, como assim começo? Você já começou alguma coisa na sua vida? Ou só eu comecei? Quem aqui já começou alguma coisa na vida? Se alguém nunca começou nada, começa agora levantando a mão, porque já começou, você sempre começa alguma coisa. Então, começar é algo que todos nós um dia já fizemos na vida. A maioria de nós um dia já começamos aí na escola, por exemplo. Todos nós tivemos lá nosso primeiro dia na escola e sinceramente, para aqueles que têm memória, que dia terrível, né? Eu, para ser muito sincero, o primeiro dia que eu fui na escola, eu não me lembro muito bem, mas minha mãe fez o favor de tirar umas fotos. Gente, é uma situação assim que parecia que eu estava morrendo. Eu estava chorando. Não quero. Eu estava começando aí na escola. E depois ir na escola se tornou algo, eu queria ir para a escola. Outras coisas que a gente começa na nossa vida, por exemplo, começa a vir na igreja, começa a vir no Nazatim, por exemplo. A gente tem sempre começo em alguma coisa. E começar a vir também no ministério também não é algo tão simples assim. Às vezes você chega, e eu sei que os visitantes estão aqui hoje, chega, às vezes olha e fala assim: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou conhecer todo mundo? Como é que eu vou chegar? Agora, se tem uma coisa que a gente começa, e eu vou usar esse exemplo aqui, que gera um entusiasmo, e é isso que eu quero dizer, é academia. A academia é um negócio. Tem uns maromba de plantão aí, que já um se manifestou ali. E aí, você vai na academia, e aí o que acontece? A verdade é que é o seguinte: todo começo que a gente tem na nossa vida, tudo que a gente começa, sempre exige de nós algum desafio, sempre exige de nós sempre tem alguma dificuldade em alguma coisa que a gente começa. Isso é algo normal de acontecer. Então acontece, por exemplo, a gente pegou
citou a academia, né? Quando você começa a ir na academia, você começa a sentir algumas dores, né? Fica aquela dor no músculo, tal, no dia seguinte fica difícil. E aí também, aí você olha, você vê aquela pessoa do seu lado pegando uns 200 quilos e você fala assim, eu acho que eu estou próximo disso. Aí vem o professor lá da academia e te dá um pezinho de 2 quilos. Aí você fala, Jesus. Então essas coisas, elas são dificuldades que vão gerando, vão acontecendo conforme a gente começa alguma coisa na nossa vida. E é normal. Só que qual que é o ponto? É que toda vez que nós começamos alguma coisa, nós começamos porque a gente está sentindo a necessidade de viver algo diferente na nossa vida. Quando a gente começa algo... Ela está tentando tirar foto, eu estou aqui, ó. Quando a gente começa... Vai, Karina, vou parar. Como assim? Essa é foto que põe em conferência, né? Pronto. Quando a gente começa alguma coisa, gente, na mesma proporção que vem as dificuldades, acontece algo, um fenômeno natural dentro de nós, que é entusiasmo. Por quê? Porque se nós estamos começando alguma coisa, é porque a gente quer viver algo novo, porque a gente quer fazer algo diferente. Então a pessoa que começa, por exemplo, o menino que começa a fazer uma academia, ele começa porque ele está olhando para o próprio corpo, falando, não, preciso fazer alguma coisa diferente, ou preciso fazer um esporte, preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa. E o que acontece? Essa sensação de nós queremos fazer algo novo, essa sensação de nós queremos experimentar algo novo para a nossa vida, gera em nós entusiasmo, gera em nós uma força de vontade, um otimismo, um ânimo para fazer aquilo que parece que nada pode parar. E aí isso mexe tanto até com a nossa cabeça que a gente começa já a projetar coisas ainda maiores para a gente. Então você começa a ir na academia, parece que depois de 3 dias você já está musculoso. E gente, desculpa aí, Luan, falar a verdade assim abertamente. Não acontece. Mas o ponto é que o entusiasmo faz a gente enfrentar qualquer desafio. Estou errado? Estou errado ou estou certo? Porque pode vir dor, pode vir dificuldade, pode vir, seja lá o que for, pode ser longe da sua casa. Gente, quando eu tinha mais ou menos, sei lá, eu tinha os meus 17 anos, há pouco tempo atrás, 17 anos, gente, eu acordava 5:30 da manhã. Uau! Ia zoar aqui. Eu acordava 5:30 da manhã, botava minha roupinha, pegava minha bike e ia para academia, gente, fazer jiu-jitsu. Eu ia lá apanhar. Gente, era legal pra caramba, eu me divertia, era maravilhoso. O ponto que eu quero dizer para vocês é que quando a gente quer começar alguma coisa, quando a gente começa algo na nossa vida, a gente fica tão cheio de vontade, tão cheio de entusiasmo, que nada pode parar, nada atrapalha. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, pode estar vento, pode estar o que for. Igual a música do Morada, vento forte, tempestade, chuva forte, sei lá o que mais, né, Levi? Pode dar o que for, nada para. Por quê? Porque eu estou entusiasmado. Agora, o ponto é que com a nossa vida com Deus também é assim. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós conhecemos a Jesus e a gente chega a primeira vez, mano, parece que tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Não é verdade? Parece que aquilo começa a queimar de um tal jeito que, gente, pra vocês terem uma ideia, eu fiz o meu pai um dia, eu toco violão, né? Eu fiz o meu pai comprar um violão para mim, gente. Sabe para quê? Para eu ir no hospital ministrar para os doentes. De tanta vontade que eu estava de falar de Jesus para o povo. Tanta vontade. Porque com a nossa vida, o que acontece? A gente começa a receber algo de Deus. A gente começa a conhecer melhor a Deus. O Senhor, Ele começa a vir, a tomar o nosso coração, ministrar coisas na nossa vida. Começa a falar com a gente. E parece que aquilo assim, é algo extraordinário. E na verdade aqui é mesmo. Só que, qual que é o ponto? O problema é que assim como as coisas naturais da nossa vida, vai passando o tempo
E esse entusiasmo, esse ânimo, essa força de vontade, que faça sol, faça chuva, faça o que for, essas coisas vão diminuindo, até o ponto que nós, infelizmente, às vezes, perdemos esse entusiasmo do começo de alguma coisa. Nós perdemos e ficamos às vezes preguiçosos com as coisas que a gente tem que fazer. E se isso acontece, por exemplo, como eu estava falando com a academia, isso também acontece com a nossa vida com Deus. E aí eu estava pensando sobre isso para falar para vocês, e aí eu estava lembrando de quando eu pegava para editar os vídeos, e eu edito até hoje, eu trabalhava com isso, e eu não sei se alguém aqui conhece mais ou menos edição de vídeo, softwares e tal, e tem um software abençoado de Jesus Cristo chamado Adobe Premiere, que é o seguinte: quando parece que está programado já, quando ele está quase tudo pronto que você fez, eis que vem o Satanás e coloca uma tela azul no computador. É verdade, uau. Coloca uma tela azul e aí você fala assim: Jesus Cristo, perdi tudo. E aí não tem jeito. Quando acontece isso, aí você fica orando, né? Tudo que você não orou a semana inteira, você começa a orar naquela hora: Senhor, em nome de Jesus, quando eu abrir de novo o programa, Senhor, faz aparecer de novo o projeto aqui que eu estava fazendo, Senhor, porque eu não quero ter perdido tudo. Eu passei dias fazendo isso aqui. Aí o que acontece? Aí você abre e não tem nada. E aí não tem jeito, a solução e o único caminho é fazer o que? Desistir? Não. É fazer o que? Largar a mão? Falar: quer saber, não vou fazer mais nada. Não é. A solução é recomeçar. Não é isso? E aí eu falei tudo isso para vocês, para dizer que eu quero falar com vocês hoje sobre recomeço. Por quê? Porque o ponto é, nós sabemos e nós falamos aqui que começar é algo que me gera entusiasmo, é algo que me gera força de vontade, é algo que me anima. Começar uma vida com Deus é algo maravilhoso, é algo que queima no meu coração, é algo incrível. Mas o problema é que se em algum momento nós chegarmos num ponto onde nós precisamos recomeçar, é muito difícil. Por quê? Por que recomeçar é difícil? Já parou para pensar? A verdade é que recomeçar é muito difícil porque você tem que fazer tudo o que você já fez, só que agora sem o entusiasmo. Você tem que fazer tudo o que você já fez, passar pelos mesmos caminhos de novo, só que agora sem estar animado com aquilo, porque você já sabe quais são as dificuldades que você vai enfrentar, você já sabe quais são os problemas que vão aparecer, você já sabe quais são as crises que podem acontecer, e aí mesmo assim você é obrigado a recomeçar alguma coisa. E aí pegando o exemplo que eu falei sobre o vídeo, quando eu estou editando alguma coisa, a verdade é que quando o programa dá um pau e eu perco tudo, a tendência é a gente culpar o computador, mas a verdade é que na maioria das vezes a culpa, ela é minha mesmo. Por quê? Porque eu poderia simplesmente ter salvado o projeto, porque eu poderia ter simplesmente ter tomado alguns cuidados que eu poderia ter feito e evitado chegar ao ponto de perder tudo. Mas o problema é que às vezes o ato de salvar o projeto, às vezes o projeto está pesado, demora. E às vezes não é nem só o fato de demorar, às vezes dá preguiça. Às vezes eu simplesmente confio que o programa não vai travar. E a verdade é que na nossa vida também às vezes é assim. Às vezes nós estamos perdendo a oportunidade que nós temos de fazer algumas coisas para preservar a nossa vida com Deus por causa do tempo. Eu não vou fazer isso porque demora muito, eu queria que Deus fosse mais imediato na minha vida com as coisas. Ou, não, eu confio que vai dar tudo certo, eu não preciso me dedicar o quanto que eu posso, eu não preciso fazer as coisas do jeito que eu posso fazer, porque está tudo certo, Deus já me ama, Deus morreu numa cruz por mim, está maravilhoso. E a verdade então é que o duro que nessa jornada a gente acaba tratando a nossa vida com Deus com desleixo, porque nós começamos com ânimo, começamos com entusiasmo, conforme isso vai perdendo, isso vai abaixando, a gente não toma os cuidados necessários, e aí pode chegar um dia que tem uma tela azul em nós.
Pode chegar o dia aí, gente, o inimigo constantemente vai tentar fazer com que eu e você chegamos ao ponto de perder tudo. Tem gente que, quando olha lá para trás, lembra de momentos da vida com Deus que viveu de maneira espetacular. Mas hoje olha para si mesmo e fala assim: cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? Minha vida está cheia de coisa ruim, minha vida está cheia de pecado. Estou dando liberdade para coisas que não fazem sentido. Isso é porque simplesmente a gente às vezes acaba deixando algumas coisas passar. A gente acaba deixando algumas coisas acontecerem em nós e a gente perde total aquilo que Deus nos deu. E aí chega ao ponto de nós recomeçarmos, e aí nós não conseguimos recomeçar, porque recomeçar, nós já sabemos toda a dificuldade que vai ter, mas não temos o ânimo e o entusiasmo para isso. E aí eu quero que você abra comigo, só para ficar um pouco mais claro, abra comigo no livro de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 15 do livro de Lucas. Nossa, eu estou com muito calor. Vou arrancar minha blusinha aqui. Não é nem uma blusa, né? Obrigado, Nick. Valeu. Lucas capítulo 15, nós vamos ler rapidamente aqui a partir do versículo 11. Essa é uma história muito conhecida, é a parábola do filho pródigo. E a Bíblia diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para a terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Bom, essa é uma história muito conhecida, e eu sei que todos aqui conhecem, que é a história de um filho que, como nós falamos aqui, tinha tudo dentro de casa. Um homem, um menino, tinha tudo o que ele podia ter dentro de casa. Ele tinha o amor do pai, ele tinha o cuidado do pai, ele tinha o carinho do pai, ele tinha riqueza, ele tinha comida, ele tinha tudo. E aí certo dia ele acha que seria melhor ele sair dessa casa e viver uma loucura fora de casa, viver uma loucura no mundo. E aí quando ele chega lá, ele encontra uma realidade muito diferente daquilo que ele imaginou que ele poderia encontrar. Como diz ali, ele vai trabalhar cuidando de porcos. E gente, cuidar de porco não é um negócio de boa. É difícil, porque porco é um animal sujo. Porco vive no meio da lama. E ele foi cuidar, e aí olha só, ele que tinha tudo antes, ele começou a desejar comer a comida dos porcos. E aí a Bíblia diz que nem isso ele recebia. E aí então ele se toca e ele fala assim: cara, e aqui que está o ponto. Ele fala assim: eu preciso voltar para trás, e eu preciso recomeçar a minha vida. Eu preciso voltar e recomeçar. Só que o ponto é que ele encontra, claro, dificuldade aqui. Ele fala: cara, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou falar o que para o meu pai? Eu vou me oferecer para trabalhar para o meu pai, porque pelo menos isso, porque eu tenho certeza que ele não vai me aceitar. Eu tenho certeza que ele não vai me receber. Mas
quando chega aqui, a realidade que ele encontra é outra. Mas o que eu quero que você preste atenção, e se você ainda tiver com o seu celular ou com a sua Bíblia aberta aí, é que lá no livro de Lucas, no capítulo 15, que nós lemos essa história do filho pródigo, lá conta mais duas histórias, ou seja, Jesus fala de mais duas parábolas ali, sobre algo que foi perdido e que foi encontrado. A primeira história que fala ali é sobre uma ovelha perdida, e eu sei que você conhece já essa história, porque fala sobre uma ovelha que foi perdida, e o pastor, ele deixa tudo para voltar naquela ovelha perdida e buscar ela, e quando ele traz de volta, há uma festa pela ovelha que estava perdida e foi achada. A segunda história que mostra ali é a parábola da moeda perdida, ou como os mais antigos, que não é o meu caso mais uma vez, conhecem a história da dracma perdida. A história da moeda perdida fala de uma mulher que perde a moeda dentro de casa e ela faz de tudo. Ela bagunça a casa, ela limpa, ela faz tudo até encontrar a moeda que havia sido perdida. E aí por último, Jesus ele fala a história do filho que foi perdido. E o que eu quero que você entenda é que Jesus ele conta essas histórias, e quando ele conta as duas primeiras, ele mostra para nós que aquilo que tinha sido perdido, ou seja, tanto a ovelha quanto a moeda eram coisas vulneráveis. Tanto a ovelha, e a ovelha não tem uma inteligência para saber o que está acontecendo com ela ou voltar, ela precisa ser resgatada pelo pastor. A moeda também não tem vida, ou seja, ela é totalmente vulnerável à vontade da pessoa que a perdeu achar. A ovelha e a moeda não podem fazer nada para serem resgatadas, mas elas podem ser resgatadas pelo seu dono. E é exatamente isso que acontece. No entanto, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos que o recomeço ele acontece não só através do desejo do pai de ir buscá-lo, mas do desejo dele mesmo de voltar. E é interessante porque quando Jesus ele conta essas três histórias, ele mostra para a gente um padrão que tanto Deus quanto nós devemos entender com relação a esse assunto que nós estamos falando, que é o recomeço. Há um padrão da parte de Deus, e é o que ele está querendo dizer para nós, é que nós somos esses três personagens ao mesmo tempo. Eu e você somos a ovelha. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e se ele é o bom pastor, nós somos a ovelha. E ali diz que quando nós nos perdemos, ele faz de tudo para nos encontrar. Ele faz de tudo para nos encontrar. Nós somos também a moeda que mostra que Deus ele mexe o que for necessário para te trazer de volta a segurança de onde ele está. Mas, quando chega na parábola do filho pródigo, ele mostra para nós que eu e você também precisamos desejar voltar. O que ele mostra para nós é que o que Deus pode fazer, o que Jesus ele pode fazer, o que Jesus ele já fez por nós, foi demonstrar para mim e para você, que se em algum momento você perdeu aquilo que Deus te deu, você perdeu a sua vida em Jesus, ele já fez tudo o que ele podia para chegar e falar assim: eu estou aqui, mas agora depende de mim, de você querer voltar, depende de mim, de você querer recomeçar. E aí, a decisão de recomeçar, ela vai partir de mim e de você. A decisão de recomeçar, a decisão de voltar no ponto onde nós estávamos, quando nós perdemos o entusiasmo, perdemos aquele amor, é minha e sua. Mas Jesus já falou: olha, eu já fiz de tudo para te ter aqui. Decida voltar, porque eu estou aqui, eu estou te esperando. Deus é o Pai que está nos esperando. E olha só, tanto nas três histórias, com relação à ovelha, no versículo 7 do capítulo 15, diz assim, ó: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. No versículo 10, que está falando sobre a moeda, diz assim, ó: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E por último diz: mas nós não tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este meu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O ponto é que as três
Mostra para mim e para você, da parte de Deus o que Ele já fez, da minha parte o que eu e você precisamos fazer, mas há uma similaridade igualzinha, similaridade igual é bom, mas enfim, há algo idêntico nelas, que é o arrependimento. O arrependimento é o que vai fazer a nossa vida se endireitar de novo, e vai nos dar o ânimo necessário para recomeçar alguma coisa na nossa vida. E aí, há um ponto que é muito importante, que eu quero que você entenda, é que quando eu tenho que recomeçar algo na minha vida, como eu usei o exemplo do vídeo que estou editando, quando eu tenho que recomeçar, eu não tenho ânimo, não é fácil, eu já sei quais serão as minhas dificuldades, mas sabe o que acontece, e é isso que Satanás não quer que você entenda, é que quando nós decidimos recomeçar, parece que tudo aquilo que eu já fiz acontece muito mais rápido e eu torno a estar no ponto onde eu estava antes. Mas o grande ponto é que na nossa vida com Deus, por vezes nós estamos perdendo as coisas, nós estamos falhando, nós estamos permitindo pecados na nossa vida, nós estamos permitindo que coisas entrem e tirem de nós a nossa vida com Deus, e nós não estamos decidindo recomeçar. E o que essas 3 parábolas diz para mim e para você nessa noite, é que não importa a condição que você está hoje, é necessário recomeçar. E recomeçar não vai ser fácil, eu sei. Não é simples, eu sei. Às vezes dói, eu sei. Mas o ponto é que quando nós decidimos recomeçar, nós podemos rapidamente encontrar o mesmo Deus que vai buscar a ovelha, o mesmo Deus que procura a moeda, e é o mesmo Deus que recebe o filho de volta para casa. Então o ponto que eu quero dizer para você é que quando nós recomeçamos algo com Deus, nós automaticamente nos proporcionamos para nós mesmos viver um relacionamento não mais raso com o Senhor, mais profundo, porque nós já sabemos o que acontece. Então, se há alguém aqui hoje que por algum motivo perdeu o seu amor por Deus, perdeu a sua fé, por algum motivo está sofrendo, por algum motivo está perdido, por algum motivo tem andado na escola, na faculdade, em casa, no trabalho, seja lá onde for, tem andado de uma maneira que não reflete aquele começo da sua vida com o Senhor. Hoje é necessário nós entendermos que nós precisamos recomeçar. Porque quando nós recomeçamos com o Senhor Ele nos alcança, nos resgata e nos traz de volta. É isso que a palavra nos diz. Vamos ficar em pé, por favor, para a gente caminhar para encerrar. O grande ponto, e isso é confirmado lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O grande ponto que eu quero dizer para vocês nessa noite é que há muitos de nós aqui no meio, e eu sei que é difícil às vezes de assumir, eu sei que é difícil de falar, bater a mão no peito e falar: eu perdi o primeiro amor por Deus, eu perdi o meu entusiasmo, eu perdi o ânimo. Eu sei que é difícil às vezes bater no peito e falar assim: cara, eu não sei o que aconteceu comigo, mas os meus caminhos já não têm sido mais caminhos bons. Aquela vida que eu comecei a viver com Deus já não está acontecendo mais. Eu sei que é difícil a gente reconhecer, mas o grande ponto, e nós estamos falando isso durante todo esse mês de setembro. Comecei lá atrás falando sobre uma marca que às vezes é colocada sobre nós, de uma geração de morte. Semana passada eu falei sobre identidade. O grande ponto é que se nós não tivermos essa coragem de bater no peito e falar assim: eu preciso recomeçar, talvez você vai estar assumindo coisas para a sua vida
que só vão te fazer mal. Enquanto na verdade Deus está de braços abertos esperando você, falando: filho amado, volta para casa. Só precisa recomeçar. Só precisa voltar no ponto onde você caiu e receber através do arrependimento. Receber o amor de Deus de volta dentro da sua vida. E aí, o recomeço, ele vai ser um processo na sua vida que o Senhor vai guiar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai fazer. Então, de fato, o que eu quero dizer para você nessa noite é que eu não tenho como saber o coração de cada um aqui. Eu consigo conhecer o que está dentro do meu coração. Mas talvez você ouvindo essa palavra, você viu que às vezes as suas atitudes estão sendo as atitudes daquele filho que foi embora, ou da ovelha que está perdida, ou da moeda que está perdida. Mas nessa noite o Senhor está falando assim: tudo que eu posso fazer para te trazer de volta, eu estou fazendo. Você só precisa caminhar para mim de volta também. Você só precisa voltar para casa. Você só precisa falar: Senhor, Pai, me perdoa, e deixa eu recomeçar minha vida contigo. Me dá de volta o entusiasmo, me dá de volta a vida que o Senhor me deu. Tem gente que vai para o acampamento, recebe tanta coisa do Senhor lá, e à medida que os dias vai passando, Satanás vem roubando tudo, vem roubando, até chegar aqui hoje. E às vezes você está lá esperando: nossa, quando que será que, meu Deus, tem que chegar logo o próximo acampamento, porque eu não aguento mais minha vida assim. Mas o Senhor está falando para você hoje: você não precisa esperar um acampamento. Eu estou aqui agora. É hora de recomeçar. É hora de voltar para trás. É hora de voltar e se aprofundar de novo no amor que eu tenho por você. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar. E o pessoal do louvor pode vir chegando já. Eu vou orar aqui e eu vou fazer uma oração aqui rápida. Eu quero que a gente cante uma música e aí depois eu quero orar com você. Mas, gente, não há nada que possa hoje impedir você de voltar para os braços do Senhor Jesus. Aquele filho podia ser preso por muitas coisas: o orgulho, o medo, a vergonha, mas ele decidiu voltar. E o que ele encontrou, ele jamais esperou que ia encontrar. Mas a decisão de recomeçar foi o que fez a diferença na vida dele. Então, enquanto nós vamos cantar aqui, eu quero que você, de olhos fechados, você comece a pensar em você agora. Não se importe com quem está do seu lado, não se importe com as pessoas agora, porque as pessoas não vão poder tomar nenhuma decisão por você, as pessoas não vão poder fazer nada por você. O Senhor está falando com você individualmente agora. Então por isso, comece agora a fazer um check-up dentro de você e falar: Senhor, será que hoje é o dia de recomeçar? Ou será que minha vida está tudo bem? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que, Senhor, ao cantarmos essa canção, Senhor, o Teu Espírito Santo possa passar aqui e incomodar, Senhor, os nossos corações, Senhor Jesus, de pessoas que precisam nessa noite recomeçar uma vida contigo. Senhor Jesus, há tantas vezes nós perdemos, Senhor, o ânimo, o entusiasmo, o amor que nós temos pelo Senhor, por um relacionamento raso, ou por pecados que vêm, ou por problemas que acontecem, Senhor. Mas em nome de Jesus, se Tu és o Deus que vem e como um pastor vai atrás das ovelhas, Senhor, nós queremos ser como um filho, Senhor, que decide voltar para casa, para os braços do Pai e falar: Senhor, não há pecado, não há mais nada que possa me tirar a Tua presença mais, e eu decido recomeçar. Então, Senhor, incomoda cada um aqui nessa noite que precisa hoje reassumir, Senhor, um compromisso verdadeiro e fiel contigo, Senhor, em nome de Jesus.